Olá, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos de Ideal Espírita. Meu nome é Gilson e hoje recebi a incumbência benigna e maravilhosa de poder dar continuidade à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, codificada por Allan Kardec. E é muito importante salutar que isto trata-se de uma obra maravilhosa, e o que nós faremos agora será apenas a leitura de um trecho da introdução que coloca o objetivo desta obra magnífica que traz para nós uma facilidade de compreensão dos ensinamentos de Jesus. Daremos então início a esta leitura e depois algumas considerações muito rápidas, e nesse momento pedindo que a espiritualidade maior possa nos ajudar, que a espiritualidade maior faça da minha fala a sua representação, para que eu possa ser claro e objetivo, mesmo que se trate de um texto que muitas vezes precisa ser bem entendido. E que a partir de agora nós estamos envolvidos em uma conexão com a espiritualidade. E a partir desse momento, dada essa introdução, vamos então ao parágrafo que foi parado, que foi findado, e começaremos então a dizer que em sua tradução ele coloca: fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas às mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte do seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar este inconveniente, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sacy, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em seu semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo sua natureza, de maneira a que umas se deduzem das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Vamos então às considerações. A princípio, quando a gente lê assim, dá a impressão de ser algo difícil. Mas, na realidade, a codificação de Kardec vem justamente mostrar aqui, e nós vamos fazer uma explicação rápida, sobre a facilidade que é o estudo do Evangelho nesse sentido. Ele nos dá recursos, nos dá subsídios para que nós possamos absorver, estudar e principalmente praticá-lo. Então, quando ele diz que fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. Ele está querendo dizer, e vamos esclarecer aqui rapidamente, que
O tratado de moral evangélica é o tratado de moral deste livro, que é um evangelho. Vale lembrar, vale ressaltar, vale muito esclarecer que aqui no Brasil, principalmente, foi dada uma autoconotação de ser evangélicos aqueles que nós denominamos protestantes ou crentes. Isso é bom salutar, que isso é uma denominação que eles criaram. Na verdade, eles são fruto do protestantismo católico. Ser evangélico não é estar com a Bíblia debaixo do braço e ser contra todas as outras doutrinas. Ser evangélico é simplesmente aquele que tem o Evangelho de Jesus como base do seu comportamento moral. É simples, porque o Evangelho não foi constituído, como ele nos explica aqui, para algum culto específico, criando então uma religião. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é uma palavra que vem de duas palavras gregas que significa boa nova. Portanto, ser evangélico não significa que a pessoa é necessariamente aquelas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, com essas ideias ligadas ao Evangelho, mas que são não necessariamente elaboradas. E ele continua dizendo que mesmo com tudo isso, ele não tira o estilo literário, que na verdade tira a ingenuidade primitiva. Essa ingenuidade primitiva que ele diz é a ideia que muitos têm quando leem a Bíblia em seu Evangelho, e tem uma ideia sempre romantizada de Jesus, de Maria ser virgem, dos apóstolos. Na verdade, essa codificação ela é feita de maneira muito clara e tira essa ingenuidade, porém, ao mesmo tempo, acaba tirando também o encanto, mas não tira a autenticidade. Ele continua autêntico. E ele, lá para frente, ele vai dizer que para evitar esses inconvenientes, foi reunido numa obra trechos que podem constituir um código moral universal. Portanto, ser um evangélico, ler o Evangelho, seguir o Evangelho, estudar o Evangelho, é algo que ele é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual ficaria muito difícil nós seguirmos, entendermos o que o Cristo veio nos colocar de maneira clara e lógica, se nós não o entendermos. E ele continua dizendo que nas citações conservamos tudo que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas aquelas coisas estranhas que não fazem sentido, só seria perda de tempo. E além disso, foi respeitada a tradução original de Sassi. Sassi é o sobrenome de Louis Sassi, que foi um tradutor francês, um teólogo francês, que traduziu a Bíblia ao francês. Também vale lembrar que a tradução do Evangelho, a escrita original do Evangelho, foi em aramaico, depois para o hebraico, para o grego, posteriormente foi para o latim. Do latim, ela também teve a sua tradução para o alemão, na reforma protestante, e depois, com o advento da imprensa, foi para o inglês. Portanto, cada país acabou fazendo uma tradução, mas aqui deixa claro que, por o Kardec ser francês e feito a tradução, ele não alterou a tradução original de Sassi, que fez uma tradução literal da Bíblia. E ele continua então dizendo que, em vez disso, nós pretendemos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real, foi tirada. Não há uma sequência de ordem cronológica. Muitas pessoas leem o Evangelho capítulo por capítulo, como se fosse no Primeiro Testamento, que começa com uma ordem cronológica, que
que começa com Deus criando a terra, depois cria lá o Adão, a Eva, depois manda matar todo mundo, depois repovoa a terra, e então existe uma sequência. Isso deixando claro que, se nós formos olhar o Evangelho, ele vai ter uma sequência não cronológica nesse sentido, mas uma sequência racional dos assuntos. Um assunto vai emendar em outro. Então nós vamos ter aqui no Sermão da Montanha todas as bem-aventuranças. Quando nós chegarmos, por exemplo, aqui em buscai e achareis, nós vamos ver que na sequência vai ser ajuda-te, o céu te ajudará, não vos cansei pelos ouros. Quando nós chegarmos em dar de graça o que de graça receber, nós vamos ver aqui o dom de curar, as preces pagas. Depois, em pedir e obtereis, vamos ver as condições da prece, a eficácia da prece. Vejam que há uma sequência racional e lógica, sem ter necessidade de fazer ela ser cronológica, ou seja, dentro de um tempo. E levando aqui em consideração que as máximas seriam as frases, foram reduzidas às mais simples, expressão proverbial, que não passam, por exemplo, então, de aforismos. Aforismos, nós sabemos, são aquelas frases chamadas verdades absolutas. Não há verdade absoluta nas frases, mas há a ideia de que tudo pode ser entendido, subentendido e estudado. Portanto, meus queridos irmãos, esperamos poder ter dado a nossa contribuição nesse momento para podermos começar a ler e estudar o Evangelho. Acima de tudo, colocá-lo em prática. O Evangelho é uma obra belíssima, é uma obra que ela não tem conotações de fábulas, mas que ele traz para nós o raciocínio. Lembremos sempre que estamos seguindo uma fé raciocinada. Ler o Evangelho requer de nós uma disposição. Estudar o Evangelho vai fazer com que nós possamos, então, a compreendê-lo. E depois de estudá-lo, colocá-lo em prática, que será o nosso grande desafio. Mas aqui deixa claro, nessa introdução que nós vamos ler, que o objetivo desta obra é isso, é não criar ideias, não criar algo que fuja do que Jesus nos ensinou, nos trouxe para nosso adiantamento, mas lembrar com clareza que é necessário ele ser estudado. Não foi alterado nada. Kardec não criou um novo cristianismo, se é que existe, mas ele criou uma codificação que nos traz uma clareza para podermos estudar e praticá-lo. Portanto, mãos à obra a todos, que todos possam dedicar seu tempo, dedicar a sua vida, tirar uma parte do seu tempo para poder estudar e, posteriormente, colocá-lo em sua vida a cada dia. Muito boa noite a todos e bom estudo, e que a paz esteja com todos.